Acho que já podemos começar, já temos muitas pessoas a assistir e, portanto, em primeiro lugar, em nome da Academia, gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão a assistir a esta conferência. Esta conferência faz parte de um conjunto de conferências que a Academia vem a organizar desde janeiro. A próxima, já agora, gostaria também de anunciar, a próxima conferência será no dia 16 de maio e que versará o tema potencial da via nose to brain na administração dos fármacos. Infelizmente, nós tínhamos agendado uma conferência preferida pela professora Madalena Pinto sobre a química do amor e do sexo na saúde, mitos e realidades, mas infelizmente ela não vai poder dar esta palestra e, portanto, vamos agendar uma outra que ainda não está, mas que nós iremos divulgar atempadamente. Portanto, hoje vamos ter a palestrante, é a minha colega e amiga, a professora São José Nascimento, que nos vai falar sobre os vírus zoonóticos emergentes, o desafio de uma só saúde. Ora, a professora Maria de São José é professora, para quem não sabe, é professora catedrática aposentada da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Desenvolveu sempre a sua atividade, quer pedagógica, quer científica, na área da virologia. Publicou mais de 150 artigos nesta área, capítulos, e é coautora também, autora e coautora de capítulos de livros de microbiologia sobre a virologia. É atualmente membro do Conselho Executivo da Sociedade Europeia de Virologia Clínica e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Virologia. Foi durante muitos anos, após a aposentação do professor João Carlos Sousa, a diretora do Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e após a sua aposentação tem dedicado grande parte, eu diria grande parte do seu tempo, e com um prazer muito grande, que demonstra sempre quando fala sobre isto, a lecionar aulas de virologia em projetos de voluntariado educativo em países africanos de língua portuguesa, nomeadamente a Guiné e Santo Meio Príncipe, e penso que está a tentar ir também a Timor e a outros países de língua portuguesa. Professora São José, é um gosto apresentá-la e o palco é seu. Olha, Natércia, antes de mais, muito obrigada pela apresentação e muito obrigada a todos os ouvintes que tenho aí desse lado. É uma pena não vos poder ver pessoalmente, mas muito obrigada por terem vindo. Não sei, porque eu agora já estou em modo de apresentação. Se tiver, realmente eu já dei os meus agradecimentos especiais aos que estão longe, portanto, colegas que trabalharam connosco, a Dani, que está no Brasil, e não sei se está alguém da Guiné-Bissau e de São Tomé, com que eu já tive o prazer de privar e de dar alguma desta informação, não toda, mas, portanto, muito obrigada. Portanto, então, vou passar a apresentar. Eu acho que me estão a ouvir bem e estão a ver tudo, certo? Sim. Ok, pronto. Então, este foi o título que eu sugeri, e começava só por vos relembrar o que é este conceito de uma só saúde. Portanto, ele reconhece realmente que a saúde do homem está interligada com a saúde dos animais e com o ambiente em que vivemos. E este conceito é novo, mas esta interligação é reconhecida há muito, muito tempo. Mas este nome do One Health, que em português será uma só saúde, tem realmente poucos anos, e é realmente uma importância enormíssima. Aliás, estima-se que, por exemplo, 75% de todas as doenças infecciosas emergentes, e é disso que eu vou só falar das virais e de algumas que vão ficar muitas por falar, tiveram uma origem animal como reservatório. E realmente hoje em dia a transmissão zoonótica é hoje vista como uma das mais importantes vias de emergência de doenças infecciosas para os humanos. Evidentemente que há fatores antropogénicos que têm promovido esta emergência, e eles são, evidentemente, aqueles que já foram referenciados também pelo Félix, porque o Félix também apresentou aqui uma conferência
relativamente ao ponto de vista de um toxicologista, mas também nesta perspectiva do One Health. Portanto, a globalização, o transporte internacional, o crescimento da população, a desflorestação, as mudanças da pecuária, da produção e a interface homem-pecuária e animais de vida selvagem, o comércio da vida selvagem, o consumo de carne de animais silvestres, estamos a falar de um Sudeste Asiático, mais propriamente da China, e as alterações climáticas. Claro que há muitos fatores virológicos e epidemiológicos, há uma dinâmica aqui, e é um processo muito complexo, mas não há dúvida que estes fatores antropogénicos, que dependem de nós, têm realmente participado muito, porque eu vou-vos contar aqui uma história também, mas a taxa de aparecimento de novas doenças, doenças emergentes, tem acelerado a partir da segunda metade do século XX. E, portanto, se olharmos aqui para estes fatores, provavelmente conseguimos explicar tudo o que está a passar. Evidentemente que a partir do momento em que há esta quebra de barreira do vírus animal para o homem, tudo pode acontecer. Portanto, e pode realmente começar a infectar mais gente, a aumentar a sua área depois geográfica, portanto, e passaremos do tal do surto, do outbreak, para a epidemia, ou então para a pandemia, se realmente depois o número de pessoas infectadas atinge realmente toda a população mundial, como foi no Covid. O controle destas doenças zoonóticas e deste salto não é fácil, uma vez que o reconhecimento da doença muitas vezes só ocorre quando já há um grande surto, um grande número de pessoas infectadas. Portanto, as coisas não são fáceis. Mas, de qualquer maneira, o que eu hoje vos vou falar, e fui procurar realmente o significado de doença emergente, e o que vocês veem aqui é que a doença emergente não é só aquela causada por, e agora vou virar totalmente para vírus, portanto, para vírus novos, mas também é considerada uma doença emergente quando é causada por vírus que já conhecíamos, mas que há realmente um aumento enorme de casos, ou então estenderam-se para uma área completamente distinta daquela que estávamos habituados. Portanto, eu estou a falar aqui de doenças emergentes, causadas por vírus emergentes totalmente novos, ou de doenças reemergentes. E vou dar aqui alguns exemplos também de umas e de outras. E, evidentemente, quando falamos de emergentes e de vírus emergentes, eu não podia deixar de falar e de começar precisamente pelo SARS-CoV-2 e pelo Covid, a pandemia que nunca esqueceremos, que nos marcou a todos, e que fomos vendo estas imagens que eram realmente aterradoras, que nos fizeram imediatamente lembrar aos virologistas a famosa gripe espanhola de 1918. E afinal, tinham passado 102 anos. 102 anos separavam o Covid da gripe espanhola. Mas a única coisa que tivemos no início foi realmente as máscaras para nos protegermos. Este foi realmente também, e este é um artigo referente à guerra viral contra o vírus da gripe. O vírus da gripe, a gripe espanhola de 1918, matou, hoje estima-se, entre 50 a 100 milhões de mortes. Portanto, 5% da população mundial terá sido afetada, portanto, 500 milhões de infectados. Ela matou mais que a Primeira Grande Guerra Mundial, que tinha matado 8 milhões, e costuma-se dizer que ela a gripe matou mais em 2 anos do que o HIV em 40 anos, porque até agora só temos 40 milhões de mortes de HIV. De qualquer maneira, 102 anos depois, esta guerra mundial contra um vírus repetia-se. E foi realmente um feito na história da vacinologia. As vacinas contra a Covid vão marcar a viragem da pandemia. Elas, neste momento, eu trouxe aqui algumas coisas para combater aquilo porque há quem ache que não eram seguras, que foi muito rápido o desenvolvimento. Não foi rápido o desenvolvimento. Havia realmente há muito tempo que se trabalhava com RNA mensageiro, elas já estavam em desenvolvimento, mas muito antes da emergência, mas evidentemente que a pandemia acelerou o processo profundamente. E eu trouxe aqui um timeline, e se vocês virem, em 1993, houve uma tentativa de fazer já uma vacina com base no RNA mensageiro para vírus da gripe, por exemplo, para testar em ratos. Vemos depois também ali vacinas também para o cancro, mas há realmente ali um marco, que é o 2005, e vocês conhecem estes nomes, a Catalina Caricó e o Drew Weissman, que receberam este ano o Prémio Nobel
da medicina, medicina e fisiologia, penso eu, não sei, agora enganei-me termo correto, mas eu já tenho aqui o slide, porque eles descobriram realmente uma maneira de não destruição. Portanto, a descoberta que eles fazem é realmente muito importante, porque eles vão desenvolver um processo em que o RNA mensageiro não é destruído pela resposta imune. Portanto, era muito difícil, e a descoberta que eles fizeram foi realmente fundamental. E vêm aqui outras tentativas contra o vírus da raiva, contra o vírus de influenza, e, portanto, chegou a altura, em 2019-20, porque estávamos realmente aterrados com o que estava a passar, e tínhamos todos os conhecimentos, esta investigação ao longo destes anos tinha-nos trazido essa capacidade. Portanto, estes desenvolvimentos, portanto, é o prémio da Fisiologia e Medicina. Portanto, estas grandes descobertas destes dois senhores que foram realmente fundamentais para estabilizar aquele RNA mensageiro. Houve uma redução, portanto, a introdução das vacinas, pensa-se que elas terão evitado cerca de 15 milhões de mortes em 185 países, portanto, durante o primeiro ano. Portanto, a redução de mortes terá sido de cerca de 63%. Nós não sabemos onde estaríamos neste momento, qual o número de mortes, porque o número de mortes, estes são os números oficiais, porque a partir de abril de 2023, a Organização Mundial de Saúde deixou de receber estas notificações. Neste momento, o SARS-CoV-2 é um vírus humano e continuam a haver infecções, portanto, os picos eles acompanharam os vírus da gripe, o vírus respiratório social, e muitos hospitais, e ouviram muitas notícias, muitos dos nossos hospitais continuavam ainda com infecções, mas estes são os números atribuídos à pandemia. Portanto, até 2003. A taxa de fatalidade de 0,9, mas a Organização Mundial de Saúde estima que o número de mortes, que nunca se vai conhecer na realidade, seja 3 vezes maior. Portanto, o que aumenta para 15 a 20 milhões de mortes, e isto aumenta a mortalidade para 2,6. Quanto à origem, estes são realmente os dois primeiros artigos que identificaram o novo corona e propõem uma origem zoonótica. E vejam, eles encontram uma homologia, uma identidade na sequência dos vírus que isolam destes 9 doentes, ou destes 5, uma homologia de 88% e de 96% com coronavírus dos morcegos. E depois estão ali os outros primos, ou seja, o SARS-CoV e o MERS-CoV, que eu daqui a um bocadinho vou falar, porque inicialmente pensou-se que poderia ser um destes primos, ok? O SARS, que eu já vou falar, e o MERS, mas já tinham muito menos homologia do que com a sequência que encontraram em coronavírus de morcegos. Portanto, a análise filogenética sugere serem os morcegos o hospedeiro natural deste vírus, tendo um animal do mercado de Wuhan, foi o epicentro da pandemia, funcionado como hospedeiro intermediário e que facilitou essa transmissão depois dos vírus aos humanos. Pensa que terá sido isto? Já foram apontados vários animais, o pangolim foi dos últimos, mas continua ainda muito interrogado, mas de qualquer maneira, este terceiro, porque é o nosso terceiro coronavírus emergente zoonótico, porque eu vou falar dos primos, precisamente do SARS-CoV e do MERS-CoV. Mas antes disso, queria-vos só mostrar estes dois artigos publicados na Science e que são estudos interessantíssimos e que mostram realmente que a origem foi realmente este comércio com os animais selvagens precisamente do mercado de Wuhan, e neste último eles reportam aqui duas linhagens do SARS-CoV-2, ligeiramente diferentes no mercado, o que sugere que houve mais que um salto. Portanto, e isto desafia a tese da origem do laboratório, que ainda hoje, e acabei de ler hoje na Nature News esta notícia. Os republicanos chamaram mais uma vez, neste momento, até acho que foi o editor da Science, que foi responder, porque eles acham que houve realmente um complô aqui com os cientistas governamentais, e estão a referir-se evidentemente ao Fauci, por parte dos cientistas. Portanto, isto para mim não passam de teorias de conspiração, porque o vazamento, portanto, o tal o lab leak não tem tido realmente suporte científico.
inclusivamente nesta entrevista, o editor da Science dizia que se tivessem submetido algum artigo a mostrar cientificamente esse vazamento ou essa fuga do laboratório, evidentemente que eles teriam aceito também os artigos. Portanto, isto é muito complicado em termos de, e são sempre republicanos que põem esta questão. Portanto, a origem a partir da natureza, ela não é nova. Eu vou-vos mostrar o que passou com o SARS. Portanto, é daí que surge o primeiro nome deste coronavírus, que vai saltar, e a história é muito semelhante. E isto passa-se em 2002-2003. Portanto, este é realmente o primeiro coronavírus emergente zoonótico a que chamamos realmente SARS-CoV. E SARS, que são afinal as siglas do síndrome respiratório agudo severo, também conhecido, e muitas vezes na televisão nós ouvimos falar da pneumonia atípica, mas é daqui que vem realmente esta. E também aqui houve uma infecção que apareceu, gente com uma pneumonia atípica, inicialmente porque a zona também era realmente a China, neste caso foi Guangdong, um bocadinho mais a sul, mas a história repete-se. Portanto, para nós, aceitarmos a origem da natureza é perfeitamente normal. Também aqui, a origem do SARS, houve muito trabalho que foi feito a seguir e pensa-se, pronto, que, portanto, o que é aceito é que ele saltou realmente deste morcego, estes morcegos de ferradura, e daí depois para o tal, a tal civeta, ou gato almeão mascarado, que terá servido como intermediário. Portanto, depois terá havido nos mercados animais silvestres, este também é um animal que eles comem, e que este contacto com os mercados, nos mercados chineses, terá realmente estado na origem. O SARS-CoV, portanto, nós tivemos, e gostava que olhassem aqui para a taxa de fatalidade, porque eu costumava dizer aos meus alunos, nós tivemos sorte, e mesmo nas conferências que fiz sobre Covid, nós tivemos sorte com o SARS-CoV-2. Porque quando analisamos e quando olhamos para a taxa de fatalidade dos primos, destes primos mortais, nós vemos que ela é muito mais elevada. O número de casos está ali, 8.916, ou 29 países que reportaram casos de SARS, mas a epidemia foi realmente controlada em 7 meses. E depois de 2004, não houve mais relatos de casos de SARS. Portanto, o SARS-CoV não existe. Ou se tiver de algum laboratório, isto era seguramente, mas não é como o SARS-CoV-2, não ficou um vírus humano. Queria também dizer-vos que, tal como assistimos no Covid, houve também profissionais de saúde que morreram, e aqui 21% destes casos que estão ali, dos casos confirmados, eram realmente profissionais de saúde. E 10 anos depois, e agora estamos em setembro de 2012, na Arábia Saudita começam a aparecer outra vez uns casos de infecção respiratória, do estado respiratório inferior, graves, com alguma mortalidade, e evidentemente que se pensa logo que é o SARS. Mas vai-se a verificar, e não era SARS nenhum, era um outro coronavírus a que vai ser dado o nome de MERS. MERS, que significa, portanto, são os iniciais de síndrome respiratório do Médio Oriente. Portanto, este é realmente o segundo emergente zoonótico. A origem do MERS-CoV não é ainda totalmente esclarecida, mas os estudos têm indicado também que sejam os morcegos, os relatórios naturais e os camelos o principal hospedeiro intermediário. Neste momento, é endémico da Península Arábica. Está aí alguém com o microfone? Podem desligar o microfone? Eu pedi para desligarem o microfone, por favor. Obrigada. Obrigada. Portanto, aqui o MERS-CoV é neste momento endémico nos camelos da Península Arábica e já foi detectado em dromedários de vários países, do Médio Oriente, da África e sul da Ásia. Ainda continua a haver casos, o foco do MERS continua centrado na Península Arábica. A taxa de fatalidade é bem maior do que o SARS-CoV e do que o SARS-CoV-2, 36%. Se vocês olharem para aqui, estes são números de janeiro, portanto, até agora tivemos
mais de 2.500 casos, e a maior parte, estes 27 países que reportam casos normalmente são casos importados, gente que foi à Arábia Saudita ou ali à Península Arábica, muitas vezes homens de negócios, que acabam por ali um surto na Coreia do Sul, mas eu vou passar, mas foi alguém que também veio da Arábia Saudita, que tinha ido lá, mas de qualquer maneira, a maior parte do número de casos da Arábia estão localizados na Arábia Saudita, portanto, elas constituem 84% dos casos. Portanto, o que vocês estão aqui a ver é que em 17 anos os coronavírus animais saltaram a barreira das espécies, originando doenças totalmente desconhecidas até então, até lhes demos nomes diferentes. Aliás, foi a segunda vez na existência do CDC de Atlanta que quando aparece o SARS, que eles reconhecem, que temos que reconhecer, há aqui um síndrome que nós não conhecemos e deram precisamente o nome da síndrome de respiratório agudo severo a esta doença. Depois houve outra e o Covid-19 teve também direito a uma designação. Portanto, são realmente doenças desconhecidas até então e que, neste momento, algumas ficaram, outras não. Portanto, se não vos quero alertar, mas o Covid não será certamente a última emergência. Relativamente aos coronavírus da constipação comum, eu quando falava de coronavírus antes de 2003, portanto, antes do aparecimento do SARS, eu dizia assim aos alunos, olha, eu tenho tantos vírus para vos dar, olha, decorem isto, os coronavírus são o segundo agente principal, o segundo agente da constipação comum. O primeiro são os rinovírus e o segundo, os coronavírus. Têm muita importância a nível veterinário, mas aqui, olha, vamos ficar por aqui. E se vocês olharem para aqui, estes dois vírus que estão aqui, que são chamados os velhos coronas, foram descobertos naquela altura em que nós descobrimos muitos vírus, e doavam-se em cultura celular, portanto, e foram detectados, e portanto eram estes os únicos que nós conhecíamos. Estes que estão aqui vieram a ser descobertos depois da intensa investigação que se fez a seguir ao SARS. Portanto, em 2003 e 2004 descobrem-se mais estes dois vírus, mas também eles estavam associados à constipação comum, portanto, a infecção respiratória suave e não como os outros primos, portanto, os primos assassinos, o SARS-CoV-1, ou SARS-CoV, há quem não aceite muito chamar-lhe o MERS e o SARS-CoV-2. Mas também aqui, a origem parece ter sido animal. E temos estudos que estão já publicados e que mostram realmente aqui, por exemplo, no 229, é aqui um antepassado comum, portanto, entre o século XVII e o século XIX, e aqui um antecessor, portanto, a partir dos bovinos. E relativamente a este salto do OC43, portanto, pensa-se que haja também uma origem zoonótica, nos outros não está bem, mas lá está o morcego ali outra vez. Mas houve sempre um mistério relativamente à gripe russa. Foi uma gripe que ocorreu portanto, estamos a falar do final do século XIX, e hoje em dia pensa-se que terá sido a emergência, o salto do coronavírus ao C43, porque há muitas semelhanças com a pandemia Covid-19. E se vocês olharem para este documento que está aqui, de 1879, eles descrevem que era uma doença que se disseminava antes dos sintomas, portanto, estamos aqui a falar também às vezes de assintomáticos, que as crianças eram menos suscetíveis do que os idosos. A dry cough, portanto, a tosse, que nós sabemos que é um dos sintomas mais característicos. Quem teve Covid sabe perfeitamente que a tosse é realmente aquele sintoma mais prevalente. E também aqui alteração do sabor e do olfato. Portanto, e também aqui havia uma suspeita precisamente do sal. Portanto, também durou vários anos. E as investigações sugerem que muito provavelmente esta gripe russa terá sido este salto do coronavírus ao C43. Evidentemente que este salto não é um fenómeno novo. E o vírus do sarampo pensa-se que que a sua origem remonta ao século XI e ao século XII. Naquele tempo seria o vírus da peste suína, que era comum no gado, com o qual o homem estava em contacto, a seguir à entrada da domesticação, e foi realmente esta domesticação e esta urbanização que ocorreram depois nestes séculos, que terá transformado o vírus da peste bovina no vírus do sarampo.
E isto realmente lembra-nos alguma coisa. Um vírus que salta e que fica um vírus humano. E evidentemente que eu não podia, tinha que trazer para aqui o HIV e a SIDA. A inesquecível emergência do século XX. É realmente um modelo de doença emergente infecciosa. E também aqui nós sabemos que o HIV é um mutante de vírus da imunociência símia que saltaram, portanto, através do contacto do homem com o sangue infectado, durante a caça ou durante o manuseamento da carne e do sangue destes animais, que terá levado hoje nós sabemos, há dois HIVs, o HIV 1 e 2, portanto terá o resultado de saltos independentes, introduções independentes, de dois tipos de vírus de imunodeficiência símia, uma do chimpanzé, portanto o CIV chimpanzé, e o outro, o IV2, do CIV macaco verde africano. Portanto, a origem da pandemia, e nós vamos ver aqui alguns dos fatores que nós já falámos. Pensa-se que a origem da pandemia terá sido o antigo Zaire, neste momento, portanto, agora a República Democrática do Congo, nos anos 20. E porquê? Porque Leopoldville, que era naquela altura a capital do Zaire, neste momento a Kinshasa, era uma das maiores cidades da África, no início do século XX. Lembrem-se que foi a altura da colonização da África pelos europeus. Esta é uma região com uma abundância de rios, portanto, com um transporte fluvial enormíssimo. Houve um crescimento da população, aumento da densidade populacional, até com a chegada dos europeus. A exposição depois da população, que dos europeus que iam à caça e expunham e tinham contacto com os macacos que caçavam, ou mesmo a população que os ingeria, e também o uso de injetáveis que ajudou depois a propagar através de seringas não estéreis. E também as relações sexuais com nativos. Portanto, estão aqui alguns dos fatores que contribuíram para que este vírus começasse a sua viagem. Portanto, nós temos aqui o paciente zero em 1921, mas este HIV foi sendo transmitido de forma indetetável durante 60 anos, porque é só em 1971 que o Centro de Controlo de Doenças de Atlanta vê-se obrigado a reconhecer uma nova doença. A nova doença que vai chamar síndrome da imunociência adquirida. Toda esta história é vossa conhecida, mas queria só salientar o seguinte: existem mais de 40 variantes de FIV, portanto, de vírus da imunociência acima, em primatas não humanos. E estas circunstâncias de transmissão entre espécies, que nós estamos a falar, elas permanecem. Em mesmas práticas, em África, os comportamentos continuam. E, portanto, novas infecções zoonóticas continuam a ser possíveis. Ok? Portanto, esta história dos vírus zoonóticos, os vírus de animais que saltam, representam realmente uma permanente ameaça. E elas estão na origem de muitas pandemias. Vimos o Covid-19 e, evidentemente, que tínhamos que falar do vírus da gripe. E em 2009 nós já tivemos uma pandemia no século XXI, foi esta que passou um bocadinho despercebida, nós aos virologistas não, mas à população em comum, normal, à população em geral, mas ela realmente constituiu, houve aqui, até se chamava a gripe, era a gripe mexicana ou a gripe porcina, mas depois esses dois nomes foram realmente proibidos, não só pelo caso do turismo, mas também por causa dos porcos, coitados, consumimos tantos porcos, mas não há dúvida que foi realmente um salto de um vírus e que originou uma pandemia. Teve uma mortalidade relativamente baixa, mas foi realmente um salto direto dos porcos para o homem, de um vírus que até era parecido com o nosso, porque nós também, a nossa gripe sazonal era H1N1, mas ele estava realmente distanciado muitos anos do nosso, portanto ele foi evoluindo nos porcos e saltou nessa altura e portanto ele acabou por originar uma pandemia. Claro que as outras pandemias não nos podemos esquecer, elas estão aqui, portanto a de 1918, a mãe de todas as pandemias, a de 1957, a gripe asiática, e a de 1968, a gripe de Hong Kong. E a 2009, portanto, a gripe mexicana, que está aqui, portanto, anunciada. Todas estas três pandemias, e sabe-se muito, e há muito que se estuda o vírus da gripe. Aliás, quando começaram os primeiros casos em Wuhan, evidentemente que se pensa logo que fosse um vírus da gripe, porque estamos sempre com olhos postos neste vírus. Mas é um vírus que nós conhecemos há muito tempo.
é um vírus com o qual quase que lhe adivinhamos o que se vai passar com ele. E estas três pandemias que estão aqui, este vírus que estão ali, o H2N2, o H3N2 e o H1N1, saltaram diretamente do porco. O porco sempre foi considerado o reservatório ideal, porque, aliás, durante muito tempo os virologistas ensinavam que todos os vírus, principalmente estes pandémicos, pandémicos que depois se tornaram sazonais, nós neste momento temos, e já vamos mostrar quais são os sazonais, são precisamente este H3N2, que já veio desde 1968, e aquele de 2009, que substituiu aquele de H1N1, que andava aqui desde 1918. Bom, mas o que eu queria que vocês vissem é que um vírus é pandémico quando tem uma hemaglutinina, aquele HA, diferente do que aquele circulava. Ou seja, tudo quando seja, portanto, em 1950, nos anos 50, andava cá o H2, portanto, quando aparece um H3, evidentemente que tinha que estar uma pandemia. E o outro H1N1, que era igual ao de 1918, portanto, era um H1, mas, como vos disse, ele evoluiu nos porcos e, portanto, tinha uma estrutura diferente da hemoglobina que nós estávamos habituados. E, portanto, não havia ninguém no mundo que tivesse anticorpos contra, e daí as pandemias. O porco sempre foi apontado como o reservatório ideal porque ele tem receptores para os vírus da gripe humana e os vírus da gripe aviária. Porque o grande problema do vírus da gripe são os reservatórios, as aves migratórias, onde estão realmente, onde se conhecem todos estes Hs e estes Ns, cerca de 16 Hs, cerca de 9 Ns, 16 a 19 Hs e 6 Ns. Portanto, nós encontramos nas aves todas estas hemoglobinhas diferentes com as quais nunca tivemos contato. Vou falar de 1918, porque durante muito tempo não se aceitava que fosse o porco. Portanto, o porco realmente que era o vasto cocktail onde os vírus da gripe humana e os vírus da gripe aviária se encontravam e davam-lhe as cartas e depois saía um vírus com uma hemoglobina completamente diferente. E foi preciso, porque a origem parece ter sido esta, ou seja, diretamente das aves aquáticas para o homem. E isto foi completamente novo. E só se concluiu isto em 1900, depois de termos tido, em 1995, os primeiros registros de infecções humanas por vírus puramente aviários, que não tinham saltado do porco. E neste artigo de 2005, este grupo americano indica realmente que, muito provavelmente, a gripe espanhola teve a mesma origem. Este H5N1, eu não posso deixar de falar dele. Os vírus das várias espécies de animais, porque o vírus da gripe infecta muito cavalos, baleias, portanto, muitos animais, mas estes vírus são normalmente específicos de espécie, mas o vírus da gripe quebra muito bem esta barreira das espécies. E este H5N1, em 2013, ele depois de 1987, ele está parado, mas em 2013 ele regressa com toda a força e começa a causar alguns casos humanos. A maior parte dos casos que estão aqui, todos estes casos são humanos. Portanto, o total até hoje é de 878, está aqui o último número de julho de 2013, isto já aumentou, porque eu já estou a contar outra história, mas olhem para a mortalidade. Portanto, este vírus é um vírus do qual tivemos sempre muito receio. O que se tem passado neste último ano é que este vírus está a matar e muitas aves têm sido domésticas, têm sido abatidas, portanto, milhões têm morrido ou têm sido abatidas, não só domésticas, como também aves selvagens. Em 2012 começámos com algum receio, porque estes surtos eram realmente enormes. Nós podemos falar em panzootia, em pandemia das aves, porque tem sido realmente incrível o que este vírus tem matado relativamente a aves, mas o grande problema é que ele não tem parado e agora começou a infectar mamíferos. Cerca de
ele é ursos, ele é raposas. Há realmente uma série de mamíferos, pensa-se que já 48 espécies, e atingiu neste momento bovinos. Portanto, isto é muito recente. De qualquer maneira, há aqui realmente um alerta, qual será o possível risco. Começaram a detectar H5 no leite de vacas, evidentemente que alguns cientistas têm respondido a perguntas e se é possível esta infecção através do leite. Evidentemente que ainda estamos a falar de um vírus que não tem porque este vírus gosta de um receptor idêntico ao nosso, mas um bocadinho ligeiramente diferente. E, portanto, mas nós sabemos como vírus RNA que é, as mutações ocorrem com muita frequência e, portanto, estamos com muito medo e estamos a seguir de perto tudo o que está a passar. Evidentemente que, ao contrário das aves domésticas, que têm sido abatidas precisamente para evitar esse contacto do homem com as aves domésticas, matar bovinos é mais complicado porque uma vaca custa cerca de 2.500 euros. Portanto, isto é tudo muito recente. De qualquer maneira, há que manter, e toda a gente os virologistas estão todos de olho nisto, e o risco atual de infecção nos humanos é baixo. Okay? É preciso que este H5 adquira mutações que lhe permitam uma transmissão eficaz de homem a homem. Essas mutações nós conhecemos-las. E, portanto, as pessoas os virologistas estão à espera de as ver. De qualquer maneira, há aqui bons sinais, porque esta linhagem que está a infectar estes mamíferos todos, ela pertence a uma linhagem que parece desencadear infecções humanas com menos frequência. Aliás, há já um caso no Texas, numa destas explorações, o indivíduo fez uma conjuntivite, não fez mais nada e que resolveu com Tamiflu. Acho que há uma outra também, mas, portanto, pensa-se que esta linhagem é menos grave e que as infecções são menos frequentes, ou seja, ele provavelmente, mas neste momento estão, evidentemente, a olhar para o porco, a ver se não há infecções em porcos, porque os porcos têm precisamente aqueles receptores que este vírus poderá tentar encontrar, uma vez que estamos neste momento, este tipo de quintas, muitas vezes também têm a parte de porcos ao perto, portanto, há realmente aqui um alerta. Queria só dizer que as infecções humanas por estes vírus influenza aviários, que são muitos, são uma ameaça para o homem, ok? Permanente. Ainda ontem, em abril da semana passada, vi por exemplo, um caso de uma infecção num homem por H9N2. E o H7N9, que está ali em cima, já causou também, desde 2019 que apareceu, não tem dado sinais, mas já fez 1.568 infecções com 616 mortes. Portanto, queria só trazer para aqui este vírus da gripe e mostrar-vos que os nossos vírus da gripe, os vírus da gripe sazonal, são estes. Portanto, nós só temos anticorpos contra o H1, contra o H3, os mais idosos provavelmente ainda termos anticorpos contra HN2, mas não temos contra as outras hemaglutininas todas, ok? Que as aves têm. Portanto, daí o meu aviso. Queria-vos falar também de emergências. Não vou falar de todas, evidentemente, mas vou falar das mais importantes. E o vírus ébola marcou a história deste vírus. Houve um surto em 2014, 16, muito provavelmente alguns de vocês terão lembrados, porque foi uma ameaça para a saúde pública. Nós estávamos com medo que aquilo se extravasasse, não é? Da região. Houve realmente 3 países que foram muito atingidos. A Libéria foi o país mais atingido, mas a mortalidade deste vírus é uma mortalidade que nós não queremos de maneira nenhuma conhecer. A Libéria perdeu 8% dos seus médicos, das enfermeiras, das suas parteiras, e houve realmente 30 mil crianças que ficaram órfãos. Este surto foi realmente, e se compararmos os outros surtos todos, portanto, o ébola era um vírus que nós conhecíamos, que normalmente originava infecções aqui, na África Central.
E este vem precisamente aqui para a África Ocidental. Lá está. Foi uma emergência, ninguém sabia. Eu uma vez vi um artigo de uma equipa em que eles coitadinhos estavam a fazer colheita, porque não jogavam que era um outro bicho qualquer, e acabam por falecer. Portanto, eles estão como coautores, mas já estão com uma cruz, porque acabaram por falecer. Portanto, um técnico, portanto, gente que estava a investigar, porque não sabiam que estavam a lidar com ébola. E, portanto, este vírus foi realmente, ele marca esta história, este vírus ele matou realmente, pronto, foi o maior surto do que, portanto, de todos, portanto, o somatório dele matou realmente mais do que todos os outros surtos juntos. Pensa-se que também o morcego da fruta seja o reservatório natural, e neste caso específico desta epidemia, parece ter sido o caso índice, que é o caso primeiro, é uma criança de 3 anos que estava ali, que foi ali brincar para aquele buraco que estava ali com morcegos de fruta e cuja sequência parecia realmente muito semelhante à sequência, não era 100%, mas de qualquer maneira tudo leva a crer que sejam realmente os morcegos. Claro que depois de ter passado ao homem, e pode passar ao homem também através do consumo desta carne, da manipulação, porque, por exemplo, os primatas são também infectados, e, portanto, o manuseamento desta carne, deste sangue, porque depois há, evidentemente, uma transmissão humana através dos fluidos biológicos, não é? Perguntamos, porque eu estou farta aqui de falar de... Não sei há algum tempo. Há aqui um... Podem desligar o microfone, por favor? Sim. Obrigada. Sim. O microfone desligado, obrigada. Portanto, há hoje muitos trabalhos feitos. Vocês estão a ver que os morcegos, eles conseguem realmente carregar vírus que são letais para nós, como mortalidade elevadíssima. E, portanto, muito se tem questionado o que é que se passa com estes morcegos. Hoje há muitos estudos e estão a chegar à conclusão que eles têm realmente um sistema imunológico, uma resposta imunológica bastante estranha, uma inflamação reduzida, muita produção de interferão e umas sequências virais endógenas. Eu não vou por aqui, mas é só para vocês saberem que está e provavelmente o conhecimento desta resposta imunológica terá, se calhar, muitas vantagens e nós aprenderemos muito, se calhar, para tratar infecções víricas e até mesmo cancro. Eles não têm, vivem muito tempo, não têm cancros e, portanto, tudo isto se deve realmente a um sistema diferente. Bom, e por falar em emergência, eu tenho que me aclarar, mas evidentemente que esta reemergência, a microcefalia congénita do vírus Zika. Estou agora a entrar aqui numa zona que são os vírus transmitidos por artrópodes vetores, principalmente pelos mosquitos, tal como o Zika. Portanto, todos vocês viram estas imagens, portanto, o Brasil, inclusivamente, vai declarar emergência de saúde pública em 2015 e posso dizer que este Zika foi descoberto em 1947. Estavam a fazer uma investigação sobre febre amarela e há um macaquito que começa com os sintomas e eles julgam que, pronto, cá está, isolamos novamente o vírus da febre amarela, mas não era um vírus diferente e é designado por Zika, porque foi descoberto realmente por esta Zika. Mas este Zika, em 2009, há um surto grande na Micronésia, 73% da população é afetada, estamos em 2009, mas não havia complicações neurológicas nem fetais como nós depois vimos no Brasil, ok? É só em 2015 que este vírus mostra que é capaz de fazer infecção congénita e é a primeira vez que se vê um arbovírus associado à infecção congénita. Portanto, depois do surto do Brasil, e como vocês podem ver, este Zika propagou-se a toda, portanto, ele atravessou o Pacífico, chegou ao Brasil e depois há realmente ali, aliás, pensa-se que chegou ali ao Rio de Janeiro, pensa-se que no início terá sido no Rio de Janeiro, em Carnaval, de gente que veio provavelmente ali da Polinésia, da Micronésia. Portanto, ele espalhou-se neste momento rapidamente na América do Sul, na América Central, no México, e, portanto, é neste momento um arbovírus a considerar no Brasil. Portanto, chegámos realmente aos arbovírus e temos aqui muitos. Eu tenho aqui só listados 6. O Zika, aqueles que vocês conhecem, o Zika, o dengue, o chikungunya, a febre amarela, a virgem ocidental, a virgem japonesa, mas conhecem-se 537 árvores e 130 podem causar a doença no homem.
Evidentemente que estamos a falar, e o nome dele de arbovírus vem precisamente do airborne viruses, portanto, vírus transmitidos por artrópodes hematófagos. E o que estes animais fazem é realmente picar e depois acabar por picar a outra pessoa e aí fazerem a transmissão da infecção. Depois essa transmissão, às vezes, ela não é muito eficaz homem-homem, mas, por exemplo, no Zika, verificou-se que há transmissão sexual, no vírus de ocidental, a transmissão através das transfusões, portanto, temos muito a aprender com estes vírus. Estas eram doenças consideradas doenças tropicais, negligenciáveis, só lá nos trópicos, mas as alterações climatéricas, o aquecimento global vai nos trazer tudo isto. Não só estes árvores, mas também aqui outros. Portanto, estes animais, a migração das aves, tudo isto vai ter um impacto, estas alterações climáticas vão ter um impacto grande. E como vocês estão fartos de ouvir, nós já passámos o tal 1 grau acima da temperatura pré-industrial. Portanto, estamos realmente numa zona muito, muito, muito perigosa. Há muitos artigos também que falam disto. E pensa-se que 58% das doenças infecciosas com que a humanidade se vai confrontar podem ser agravadas pelas alterações climáticas. E se vocês olharem aqui para este gráfico, vemos à cabeça, evidentemente, os que são transmitidos por vetores, principalmente pelos mosquitos. E eu agora ia-vos falar de uma Europa, porque nós, neste momento, temos infecções autóctones na Europa. Eu vou só falar de dengue e de chikungunya. Evidentemente que há dois mosquitos que são importantes nesta transmissão destes vírus que estão aqui, chikungunya, zika, dengue e West Nile. Claro que não vou falar de malária, malária é um parasita, não vem para aqui, agora chamado, mas é o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Na Europa não há Aedes aegypti, a não ser na Madeira e nas Canárias. Mas na Europa nós temos o albopictus. Portanto, é um mosquito menos eficaz do que o aegypti, mas vejam a distribuição. Portanto, ele pode transmitir dengue e chikungunya, está presente neste momento em 13 países do espaço económico europeu e o resultado é este. Eu vou-vos mostrar, vem aqui casos de dengue na Croácia e vem o Aedes albopictus. Tem ali em 2007 e tem aqui o grande surto na Madeira, em 2012. E, portanto, nós, e o Ricardo Jorge, Águas de Moura, faz esta vigilância dos mosquitos, para ver se eles estão realmente infectados, porque isto, em termos de turismo, isto foi muito prejudicial para a Madeira. E, portanto, eles não querem que isto suceda. Mas o que eu vos vou mostrar são os casos de dengue na Europa. E o que estão a ver aqui, Itália, França. Queria só dizer que o dengue, normalmente, a forma mais vulgar, é a doença febril, com grandes dores articulares, grandes dores musculares, mas a forma grave é uma febre hemorrágica igual ao ébola, ok? No mundo, o dengue mata por ano 20.000 a 25.000 pessoas. O impacto é muito grande nas crianças. E queria-vos mostrar aqui os números do dengue na Europa. Portanto, em 2003, houve 130 casos. Portanto, houve mais casos de dengue em 2003 do que em 12 anos. Portanto, entre 2010 e 2022 nós tínhamos tido 122. E só em 2003 tivemos 130. Relativamente ao chikungunya, também posso dizer que houve casos, temos ali um grande surto em 2007, de 300 pessoas, aqui 330 pessoas, e aqui um em 2017 em Itália, portanto, ambos em Itália, com assim quase aproximadamente 500 pessoas. Houve casos em França também, menos casos, mas reparem, a origem é sempre alguém que vem das zonas onde este vírus é endémico. Índia, portanto, eles chegaram, foram viajar, provavelmente chegam à França ou chegam à Itália, e como há o albopictus, picou este indivíduo e depois pica, há histórias aqui de agregados familiares, ok? Que é a mãe, aos filhos, porque o pai foi viajar, foi em trabalho e vem realmente, e pronto, tiveram o azar de ter uma janela aberta ao ser picados no exterior. Portanto, este é realmente um problema. Estou quase a terminar e queria-vos dizer o seguinte. Outro problema do aquecimento global é este. É que estas alterações climáticas podem realmente levar à libertação
de micro-organismos, entre eles vírus patogénicos, que estiveram congelados no permafrost do Ártico. Portanto, isto é uma ameaça, mas queria também deixar-vos aqui uma nota de não tão negativa. Há realmente muitas iniciativas neste momento, tanto organizações académicas como organizações governamentais, que estão em curso e que o que pretendem é isto. É prevenir, prever, responder rapidamente, portanto, aumentar o conhecimento, as competências, estudar os animais, vigiar mais os animais, porque também tenho este site, acho este site maravilhoso e delicioso, que conta precisamente as epidemias que nunca foram página de jornal. Portanto, epidemias que foram sempre, que existiram, mas que foram contidas precisamente por uma resposta rápida, por um conhecimento que esperamos que seja cada vez maior. E termino agradecendo a vossa atenção e preparadíssima para todas as questões que me possam colocar. Ainda estão aí. Está Ai, meu Deus. e temos uma grande, E agora sim, temos uma grande assistência. E eu só queria agradecer à professora São José pela excelente palestra, viva, como é habitual nela, e que faz com que as pessoas fiquem agarradas ao ecrã e que não saiam daqui, que estejam com toda a atenção. Aprendi muito e, portanto, muito obrigada. E, uma vez mais, queria agradecer a todas as pessoas que, São José, temos neste momento 60 pessoas participantes, o que é um sucesso. E tenho gente que já ouvi. Muito obrigado, São Tomé, muito obrigado, Guiné. E aqui um grande obrigado à Filipe e à Manela Pimenta que questionaram-nos. A Manela quase que prometeu presentes quando fôssemos lá para lhes dar, para estarem aqui presentes. E a vocês todos nacionais, evidentemente. E também a Dani, que está no Brasil, Isabel, também nos Açores. E portanto, e a todos. Eu estou a ver aqui muitas caras conhecidas e portanto, muito obrigada. É tão bom falar para uma audiência grande. E está aberta a sessão para questões que queiram colocar. Temos aqui uma Alberta Cruz, pode pôr a questão. Talvez o microfone esteja desligado. Desligado. Não, não estamos a ouvir, provavelmente está desligado o microfone. Não? Há mais? Queria ver se estaria aqui algumas questões. Sim, oralmente. Não ficaram com muito receio, pois não? Portanto, depois do que vos expliquei, e eu tenho sempre muito medo desta gente jovem que às vezes lê e este vazamento que não para. Eu hoje, quando olhei para aquela notícia, assim, estes republicanos não param com isto, não param com isto, porque não conhecem o resto da história, não é? Eles não conhecem nada disto. E, portanto, um esvazamento do laboratório. Eu lembro também do HIV, não foi perpétua, estou a ver perpétua. Eu acho que do HIV também houve essa tendência de dizer que tinha sido um vírus manipulado e tal e coisa. Eu acho que já há um artigo sobre o COVID, sobre o SARS-CoV-2, que mostra que ele não tem nenhumas inserções que resultam precisamente dessa manipulação que às vezes os cientistas fazem para criar e alterar. Portanto, vamos continuando a assistir a estes julgamentos por parte dos republicanos. Há duas pessoas, desculpa, há duas pessoas, a Perpétua e a Dani, que levantaram a mão, provavelmente. Ok. Perpétua. Sim, senhora, então, muito obrigada. Dar os parabéns pela sessão, dizer que gostei muito, vim aqui atualizar-me, porque gosto sempre muito de ouvir, fazes sempre excelentes apresentações. Obrigada, Perfeito, obrigada. E realmente está aí muito trabalho, muita recolha, e eu pergunto-te, segundo o teu ponto de vista de perita, quando é que tu achas que vamos ter um problema semelhante ao que acabámos de passar entre 20, 21 e 22? Eu ontem li uma entrevista também a agentes dos Estados Unidos por causa do H5N1, porque neste momento já há muitos estados
com infecção em bovinos. As vacas só deixaram de dar menos leite, só para vos dizer, as vacas deixaram de produzir menos leite. E eles pensaram no H5N1 porquê? Porque nas herdades viram uns pombos, dessa herdade do Texas, uns pombos mortos, e foram ver e eles estavam infectados com H5N1 e também uns gatos. Aliás, os felinos foi qualquer coisa também que este vírus começou a infectar também, que era qualquer coisa que ele também não conseguia. E, portanto, foram ver se as vacas realmente, se aquela falta de produção, se aquela baixa produção era H5N1. E pronto, e chegaram a isso, neste momento vários estados com. Aliás, eu recebi, e Dani, obrigado, claro que eu chegaria lá, mas a Dani mandou-nos, nós temos uns grupos de WhatsApp, e ela mandou-nos pela primeira vez, a mim e ao João, a primeira notícia, já sabem disto, eu assim, não, ainda não tinha ouvido, já há umas semanas atrás, que tinham sido realmente os primeiros casos no Texas. Agora a Nature Briefings e a Science estão cheias de tudo. E o que eu vi dessa entrevista, e fiquei assim um bocadinho, é que está a faltar um bocadinho, as pessoas ainda estão exaustas do Covid-19, de uma pandemia, e não estão preparadas para outra. Claro que os veterinários e toda a comunidade de gripe está focada neste H5N1. Nós conhecemos quais são as mutações que fazem com que este vírus reconheça facilmente os nossos receptores e se transmita eficazmente, eles são conhecidos, mas não sei. Eu não queria, o CDC neste momento, a Organização Mundial de Saúde, têm lançado esta informação para já, não há, pode ser que não consiga nunca adquirir, mas este regresso foi em força, E começou realmente, inclusivamente, desde pinguins, ele já chegou à Antártida, vi ontem, à Antártida, não é o Ártico já lá estava, mas já chegou à Antártida. Portanto, não sei. Eu não queria estar aqui para o ano outra vez confinada. Sim, Mas né? Nenhum de há nós outra quer, coisa, não é? Mas é um grande receio. nós sobre a gripe nós temos mais conhecimentos. Temos antivíricos, sabemos fazer vacinas rapidamente, portanto estamos mais preparados do que estávamos com o Covid-19, eu penso. É a única coisa que te posso responder. Dani, pode... Dani, Oi, boa tarde. Aqui ainda é tarde, né? Acho que aí à noite. mas Primeiro, ainda é claro, obrigada. Ainda está claro. Já estamos na hora de verão. Legal. É sempre um prazer imenso ouvi-la novamente, professora, minha mestre, uma das minhas Obrigada, Dani. orientadoras do doutorado. É sempre um prazer imenso. É uma oxigenação nas informações, é muito, muito bom mesmo. Obrigada pelo espaço para poder te ouvir novamente. Eu queria saber, com relação à evolução... Dani, só um momento. Eu pedia para desligarem o microfone, por favor. Existem várias pessoas com o microfone ligado. Pedia para desligarem, por favor. É difícil. Ok, Acho já que está. Já está. E eu gostaria de saber com relação à evolução do SARS-1, enfim, o SARS, teve alguma vacinação ou ele evoluiu? Qual foi a forma que ele simplesmente debelou? De qual maneira? Eu fiquei curioso com relação a isso. Foi fácil através das medidas de contenção, porque a maior parte dos casos, ou todos, eram sintomáticos. Tal como o MERS, são casos graves e que são facilmente isoláveis. Eu acho que o grande problema da Covid-19 foram os assintomáticos. Foi aí que tudo descambou, não é? E, portanto, o SARS foi realmente contido. Houve uma mobilização enormíssima, não só na identificação, porque os chineses demoraram algum tempo a pedir apoio, mas quando o pediram, a resposta foi rápida. Aliás, houve realmente um pedido por parte da Organização Mundial de Saúde, e houve realmente a descoberta e depois logo... mas é essencialmente por isso, é que a maior parte da natalidade são casos de infecção respiratória aguda, identificada, e portanto isolavam as pessoas. Eu lembro-me de ver, por exemplo, um edifício em Hong Kong,
completamente vedado, era exposta comida na porta e eles iam e não contactavam com as pessoas. Portanto, houve realmente uma contenção e os casos nos outros países, e por exemplo, o Canadá teve realmente casos. E foi realmente problemático. O caso, o índice do Canadá, é uma senhora que vem precisamente da China, que vai visitar o filho, ou ela via no Canadá, assim, e pertence a um coro. Portanto, ela está provavelmente a fazer incubação, já está com os vídeos e está a cantar, e portanto há realmente ali muitos casos no Canadá, mas conseguiu-se conter. E eu acho que essa foi a razão. Tivemos sorte, porque a mortalidade era bem diferente, não é? Filipa, está a ver a Filipe mãozinha? Santos, pode pôr a questão, por favor? Obrigada, professora, por Olá, esta Filipa. fantástica apresentação mais uma vez. E temos aqui os Já nossos agora eu acabo por ouvintes que apresentar também têm a Filipa. participação. Ai, está a fazer muito. Eu acho que estás. Espera aí que eu vou tentar melhorar isto. Eu já agora acabo por apresentar a Manela Pimenta, não sei se está aí, mas muitos de vocês conhecem, é a Manela e a Filipa, que têm Está realmente sim. A Bom Porto, todo este apoio e todo este ensino à distância e não só, e presencial em São Tomé e na Guiné. Eu depois um dia, acho que se E calhar consigo, valeria a que a pena, professora valeria a já foi pena connosco duas elas fazerem aqui vezes. uma apresentação do que estão a fazer. A professora já foi connosco duas vezes, uma a Guiné-Bissau e outra a Santo Tomé, não é verdade, professora? É Olha, verdade. tinha aqui uma pergunta teórica curiosa, que é esta história do permafrost, não é? Neste contexto do One Health, quão preocupados podemos ou não estar? Ou seja, já existem, porque eu de facto não tenho estado atenta a isso, se calhar a professora já viu mais coisas, já existem alguns estudos sobre alguma coisa que tenha sido concretamente, percebe, descoberta Já há preocupante? lá muitos virologistas. Ok, pois, acredito. Já há lá muitos virologistas porque pode ser uma ameaça. Os vírus resistem bem congelados, eles adoram estar congelados. E Pois, se estiverem congelados em material orgânico, ou seja, em animais ou pessoas, eu lembro-me, e só para vos mostrar aqui, naquele artigo que eu vos falei aqui, do Talmanberg, em que ele atribui à gripe espanhola uma transmissão direta, tal como se tem passado com o H5N1 ao homem, portanto, nesse caso, um H1N1, eles tinham o vírus da gripe espanhola. O vírus da gripe espanhola tem 8 fragmentos de RNA. Faltavam-lhes 2, ok? De 1918. E eles foram desenterrar 11 pessoas que tinham morrido, eles sabiam que tinham morrido, era uma aldeia totalmente dizimada pela gripe espanhola no Alasca, e conseguiram esses 2 fragmentos. E foram esses fragmentos que depois possibilitaram uau. aquele grande estudo que saiu na Science ou na Nature, não sei se é Science ou Nature, de top. Portanto, muito provavelmente é isto, é possível, não sabemos se eles estão viáveis, mas Claro, de qualquer maneira há que pensar nisso. Há que ok. pensar nisso. Porque Obrigada, professora. é problemático. Mas os virologistas estão atentos, os cientistas estão atentos. Que bom, obrigada. Não sei se há mais alguma questão. Penso que não. Portanto, uma vez mais agradeço a todos os participantes por estarem aqui nesta sessão e agradeço. Já agora na Tércia podias dizer, porque estava ali escrito, todas estas apresentações que nós temos feito na academia são gravadas, e provavelmente as pessoas depois poderão ter acesso. Não? Não sei. Se é todos Estão na página da da academia, academia sim, das sim. ciências farmacêuticas, que convida todos a visitarem. E elas estarão lá todas, aliás, há outras muito interessantes também, feitas anteriormente, e portanto, foi. Portanto, eu queria agradecer à São José pela excelente palestra, aprendi muito. Agradecer a todos, em nome da Academia, a vossa presença e teremos então uma nova palestra no dia 20 de junho, à mesma hora.
Desculpem, no dia 16 de maio. No dia 16 de maio, à mesma hora. Muito obrigada e Obrigada, Muito obrigada a todos muito mais uma vez. obrigada. Muito obrigada. 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 Tchau. Obrigada. obrigada. Obrigada.